As residentes todos os dias passavam assim: doutora, pede o fósforo, pede o fósforo, pede o fósforo. Eu falava: gente, o que essas meninas querem com esse fósforo desses pacientes? Então, eu adoro contar essa história, porque eu imagino que ela seja uma história que as outras pessoas também podem se ver nesse momento, assim, do que eu vou fazer, né? Dentro da faculdade de medicina, esse conhecimento era muito raso. Qual que é essa diferença na prática mesmo de um nutricionista versus nutrólogo? E assim, quem entende de composição de dieta, gente, é nutricionista. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto LG. Hoje eu tenho duas convidadas que são inspirações, eu admiro muito profissionalmente e eu quero agradecer a participação de vocês aqui no podcast do Instituto LG, Marília Arantes, que é nutricionista, e a minha xará, Adriele Lagares. Muito obrigada pela participação de vocês. A gente agradece. Obrigada, Adriele, principalmente por ter trago a gente aqui em ótima companhia. Ótima companhia. Que a gente possa conversar bem sobre. E é uma junção perfeita essa nossa conversa. Conectar nutricionista com médica, nutróloga. E eu quero saber de vocês, vamos começar do início. Como que vocês iniciaram na jornada profissional de vocês? E como que vocês escolheram atuar voltado ali para a área hospitalar? A nossa história se cruza em alguns momentos, exatamente. Né? Então, eu adoro contar essa história, porque eu imagino que ela seja uma história que as outras pessoas também podem se ver nesse momento, assim, do que eu vou fazer, né? Na faculdade a gente aprende tantas áreas, né? Fica tão em dúvida, indecisa. Eu também, comigo não foi diferente. Quando eu formei, também pensei, nossa, com que área que eu vou atuar, né? Durante a faculdade, fiz muitos projetos, né? Tinha uma professora que era referência, a Estela Mares. Fiz muitos projetos com ela, mas quando eu terminei, realmente eu não sabia com que área atuar. E estava começando residência multiprofissional em saúde, né, materno-infantil, lá no Hospital das Clínicas. Para a equipe médica isso já era muito comum, né, formar e fazer residência, mas para a equipe multiprofissional não. E eu resolvi, né, tentar esse desafio, passei no processo seletivo, entrei na primeira turma do HC de materno-infantil e era a segunda turma. Então a gente construiu, né, a residência juntos. Não era esse formato, né, que hoje funciona. Então, na verdade, assim, tenho muito carinho pelas minhas colegas que fizeram residência comigo, pelas professoras da Faculdade de Nutrição que estiveram ali apoiando, porque a gente entrou num hospital gigantesco, né, maravilhoso, tenho um carinho imenso por ele também, mas que a gente teve que construir o serviço ali juntos de residência, que era um serviço que não existia, né? Então, eu acho, assim, que o meu start para gostar de nutrição clínica hospitalar foi realmente a residência, que é um programa, assim, maravilhoso, intenso, né? Onde a gente passa por todas as áreas, tanto internação, quanto terapia intensiva, adulto, criança, né? Mesmo a minha área sendo voltada mesmo para criança, e também essa parte de pronto-socorro, né? Terminando a residência, eu fiz um mestrado na área também, gosto muito dessa parte do ensino, né, de poder transferir conhecimentos, mas também aprender muito, né, com os outros, mas acabei indo mesmo para a parte da assistencial. Fiquei 5 anos trabalhando em maternidade, na parte da assistência. Tive a oportunidade de ir para um hospital de urgência aqui em Goiânia, que foi quando eu conheci, né, a Adriele. E a gente teve a oportunidade de implantar protocolos juntas, né? E, assim, trabalhar no hospital de urgência é uma coisa muito intensa, né? A gente lida muito com a realidade das pessoas. E nesse caminho também surgiu uma outra oportunidade, né, de crescimento profissional. Hoje eu estou na gestão também de um grande hospital aqui em Goiânia, um hospital de referência, né, na área de reabilitação. E aí a gente vai conversar aí um pouquinho sobre essa experiência. E você, Adriele, conta pra gente. Residentes de nutrição têm culpa de eu estar na nutrologia. Que culpa boa! O que acontece? Eu, na verdade, eu venho de uma outra formação. A minha formação é em terapia intensiva e dentro da atuação de terapia intensiva, eu sempre conto para os meninos da pós essa história. As residentes todos os dias passavam assim: doutora, pede o fósforo, pede o fósforo, pede o fósforo. Eu falava, gente, o que essas meninas querem com esse fósforo desses pacientes? Sim. E aí foi um questionamento mesmo que eu me fiz, que eu me vi dentro da terapia intensiva atuando muito bem com os pacientes, mas eu não tinha conhecimento da nutrição. Dentro da faculdade de medicina, esse conhecimento era muito raso. E aí foi a primeira pós que eu fiz. Eu fiz, na época, a pós
do Dan, que é do Ganepão e tudo mais. E foi uma pós, principalmente, na verdade, o foco era fazer nutrologia voltada para o paciente da terapia intensiva. Eu fui para a pós, gente, eu me encantei com uma área. Foi assim, primeiro que foi uma área totalmente nova. Sim. E casou muito com o que eu via dos pacientes da terapia intensiva. Assim, eu já tinha uma sensação de que faltava algo. Porque a gente tratava, mas quem que eu estava entregando? Então, o paciente saía vivo, mas cheio de morbidades, cheio de dependências. E quando eu vi que na nutrição eu podia melhorar a qualidade de vida dos pacientes que saíam da terapia intensiva, aquilo brilhou meus olhos. Então, eu fui para uma primeira pós-graduação disso, depois uma segunda pós-graduação voltada mais para nutrologia mesmo, que foi a da Abram. Fiz a do Einstein, mais recente eu fiz um curso voltado para pacientes oncológicos, que a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui. E atualmente eu atuo tanto com a nutrologia do ponto de vista hospitalar, quanto a nutrologia no consultório, mas mais com foco nesses pacientes que saíram da internação, pacientes oncológicos. Então foi mais ou menos esse o caminho, assim, a culpa foi do fósforo, gente. Foi amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista, assim. Algumas vistas, assim, no começo, e mais pela questão da gente não saber. E a gente viu tanto que é carente essa área, na verdade, assim, eu falo hoje assim que aqui em Goiânia a gente não tem concorrência, porque o hospital todo querem... Não tem médico que quer atuar com nutrologia hospitalar, né? E é uma área que é fabulosa, assim, faz muita diferença a nossa atuação lá dentro. E a gente sente muito essa diferença na prática clínica quando estamos inseridos em unidades hospitalares que tem um nutrólogo na equipe. Eu também compartilho com vocês algo comum da residência, que eu fiz residência multiprofissional. Então, na residência multiprofissional, como a gente tem esse contato muito com a multi no hospital, tinha residência médica, acaba que a gente tinha uma integração muito grande e eu vi o quanto essa atuação em conjunto fez eu crescer, e hoje a gente tem uma visão que o nosso trabalho é complementar. E quando a gente fala assim de nutricionista, de nutrólogo, às vezes as pessoas têm uma dúvida muito grande, tá, mas o que o nutricionista faz? O que o nutrólogo faz? O nutrólogo prescreve dieta, nutricionista, sabe? Entra muito em conflito, até quando a gente fala de algumas competências técnicas dentro do hospital. Aí eu quero saber de vocês, qual que é essa diferença na prática mesmo de um nutricionista versus nutrólogo? Quiser falar. A nutrição, então, é um curso de graduação, tem 5 anos de duração. Então o profissional aprende realmente toda a parte da composição, né, dos nutrientes, dos alimentos, das dietas. E quando a gente atua em hospital, tem muito um olhar, assim, de parceria, de somar, né? Então, nós temos a parte da terapia nutricional, da prescrição dietética, né? O conhecimento ali do nutriente, mas só poder, assim, ter um nutrólogo em conjunto, né? Pra gente poder discutir os casos clínicos, ter um olhar, né? Pra poder somar em relação às patologias, né? A prescrição mesmo da nutrição parenteral, que a doutora Adriele vai falar. Então, essa parte é muito importante, ter um médico que conhece, né? Dessa parte, e também pode nos apoiar em relação a solicitação dos exames, interpretação desses exames, né? E também tomar, assim, pela causa, né? Da terapia nutricional dentro da terapia intensiva é muito importante. É muito bom ter um médico com conhecimento nessa área. Dá uma diferença muito grande. O que a gente fala muito é a questão da formação. Então, na nutrologia, a gente tem uma formação que vai vir a partir da medicina. Então, é um médico que pode fazer uma pós-graduação, atuar e tirar o título, ou uma residência em nutrologia mesmo. Na parte hospitalar, é a parceria, na verdade. No hospital, eu falo que isso é mais evidente o quanto a gente precisa um do outro. Muito. Assim, nos consultórios a gente vê isso, mas dentro do hospital é onde mais funciona. Então, atualmente a gente passa os casos, então a gente sempre discute com as nutricionistas, principalmente os casos da terapia intensiva, e aí a gente dá para elas esse olhar médico sobre o caso para além da parte nutricional. Então, alguma medicação, alguma alteração que a gente possa fazer para colaborar com essa terapia nutricional. E também do ponto de vista da nutrição parenteral, que é uma competência do médico nutrólogo, né? Que é uma outra área que fica com a gente, mas sem elas a gente não consegue fazer as coisas acontecerem. E assim, quem entende de composição de dieta, gente, é nutricionista. Assim, a nossa formação da nutrologia é muito mais focada para doenças. E lógico, a gente pensa na qualidade de vida do paciente, em tudo isso, mas não necessariamente a gente tem esse conhecimento do ponto de vista da formação do alimento, da formação da dieta. Então, isso é eu acho que a grande confusão das pessoas é acharem que são
áreas que se excluem, na verdade. Que é esse ou o outro. Na verdade, a gente precisa das duas áreas atuando juntas para o bem do paciente, né? Isso é muito verdade. Você falando assim, questão de nutrição parenteral, o que eu vejo hoje mesmo até de questão dos alunos questionarem, é até que ponto o nutricionista vai em relação à nutrição parenteral. Porque a nutrição parenteral é uma solução que é administrada intravenosa. Aí eles têm muita dúvida, mas eu como nutricionista, eu vou calcular os micronutrientes, os macronutrientes, aí eu quero saber de vocês, como que vocês enxergam isso na prática clínica e também relacionado às competências técnicas, tanto voltado ali para o médico nutrólogo quanto para os nutricionistas? Eu acho que antes de chegar na parte mesmo da prescrição, a gente precisa fazer toda uma avaliação, né, desse paciente. Essa avaliação nutricional precisa ser completa, né? Uma avaliação com exame físico, bioquímico, mas também tem essa parte da antropometria. Então, o nutricionista faz essa parte da avaliação antropométrica, dietética, né? Define ali um diagnóstico nutricional, consegue definir as metas nutricionais e vai discutir então com o nutrólogo, né, se essas metas, conforme como que a gente vai progredir para poder atingir essas metas, né, e realmente a parte da prescrição da terapia parenteral fica com a responsabilidade da nutrologia. E às vezes a gente faz esse cálculo individualizado, né? Porque muitas vezes eu tenho pacientes que a gente até faz, por exemplo, o cálculo de acordo com as diretrizes, de acordo com a Braskem e tudo mais, mas, por exemplo, eu tenho um nutricionista que está com, às vezes, uma terapia nutricional complementar. Eu estou com uma parenteral que é complementar a uma nutrição interal. Então, a gente vai trabalhar muito junto nessa definição, porque eu estou vendo o paciente ali todo dia, essa meta antropométrica, né? Que é o que a gente fala que vamos pesar os pacientes, vamos medir os pacientes, porque às vezes a gente fica focando lá, na aula da pós eu falo muito para os meninos, falo assim, gente, olha, antes da gente focar ali no micronutriente, a gente precisa pesar esse paciente, a gente precisa ter as medidas dele. Calorimetria, que é nosso sonho de consumo, a gente tem aqui em Goiânia, em 2 hospitais a gente conseguiu ter, mas faz muita diferença para a conduta e com a nutrição e a nutricionista e a nutrologia junto, a gente consegue individualizar as metas desses pacientes. Então, por exemplo, às vezes é um paciente que até está com uma dieta enteral, está com uma parenteral complementar, eu vou ajustar de acordo com ele, ele vai ajustar de acordo comigo. Então, é muito essa conversa aí. E a parenteral fica por nossa conta mesmo. Por favor, quem prescreve nutrição parenteral são os médicos nutrólogos. Porque senão... E eu falo muito da responsabilidade que alguns nutricionistas acabam pegando, que não é deles. E isso é muito importante, porque depois, como isso é uma competência médica, isso pode recair sobre, juridicamente, até do ponto de vista do hospital mesmo, né? Que acaba fazendo isso de forma equivocada. Sim, né? Nutricionista que prescreve nutrição parenteral é exercício legal da profissão. Acaba que tem as atribuições dentro da portaria da equipe multiprofissional de terapia nutricional e que a nossa competência é avaliar, monitorar, muito isso que vocês falaram, que às vezes foca tanto assim no micronutriente, mas assim um macro como um todo, uma avaliação global do paciente. Às vezes deixar de pesar ou estimar um peso do paciente, pode ser que a longo prazo, se esse peso não for sendo reavaliado, a gente vai superestimar ou subestimar as necessidades nutricionais. Aí o paciente vai ficar o quê? Subnutrido? Então é algo que a gente tem que focar assim de modo geral mesmo. E vocês aqui falando que tem essa vasta experiência na área hospitalar, atuaram em diversos hospitais. E diante dessa experiência de vocês, o que faz com que vocês permaneçam atuando na área hospitalar? Você quer responder? Você tá mais na assistência? Eu vou voltar mais para a gestão. Gente, a nutrição hospitalar é uma coisa que ninguém vê, na verdade, né? Sim, eu falo que é uma área há pouco tempo vista, assim. A gente sonha com esse dia ainda, A gente né? sonha com esse dia. Sim. Mas a diferença na vida do paciente é uma coisa que você não vê em outras áreas, assim. Do ponto de vista de nutrição... eu falar de uma paciente recente, eu tive uma paciente jovem de 35 anos que internou uma doença pulmonar, uma coisa que não tinha nada a ver do ponto de vista nutricional, mas ela vinha num catabolismo tão extremo. Paciente que internou com, pra vocês terem uma noção, assim, um IMC de 13. Nossa. Foi entubada, necessitou de ventilação mecânica, uma fraqueza muscular muito grande. E foi uma paciente que a terapia nutricional, assim, individualizada para essa paciente, fez com que ela... A última consulta dela no consultório, ela falou, tô conseguindo carregar meu filho de 4 anos no colo. Olha, que E é isso, é o pensamento do paciente desde lá da terapia intensiva, a hora que ele tá lá internado. Eu lembro, eu conheci essa paciente, comecei a acompanhar ela na UTI. Falei, gente,
é sonda nasentérica, nutrição no máximo. A gente precisa nutrir essa paciente, porque vai fazer diferença no prognóstico do longo prazo. E é esse tipo de paciente que a gente está vendo toda hora, né? São pacientes que a gente muda a qualidade de vida dele com a terapia nutricional. E esse olhar, né, que eu acho que a gente conseguiu melhorar muito aqui em Goiânia. Assim, eu tenho uma visão que é um trabalho de formiguinha. Tô na nutrologia hospitalar aqui em Goiânia desde 2019. E o quanto a gente foi ganhando significância para a nutrição. Sim. Então, dentro dos hospitais, quando a gente começou, ninguém... Era assim, nutrição parenteral... Chama o nutrólogo só se precisa de nutrição parenteral. E hoje eu acho que a gente consegue discutir os pacientes em pontos muito mais adiantados. Então, às vezes, para preparar o paciente para a cirurgia, para ele não ter complicações da cirurgia, porque a gente vive num contexto de SUS, em que muitas vezes os pacientes chegam numa situação nutricional muito ruim. Super. E hoje em dia os cirurgiões entram em contato com a gente e falam, olha, eu preciso de vocês para a gente poder organizar esse paciente para a cirurgia. Então, acho que a gente tem um trabalhinho de formiguinha aí, mas o que encanta é realmente a gente ver a diferença que eu faço no pós-internação, principalmente. Principalmente o paciente, para mim, é o que mais me brilha os olhos, assim, porque eu continuo atuando em terapia intensiva, sou apaixonada por terapia intensiva, mas eu tinha esse questionamento. E com a terapia nutricional, se a gente faz tudo muito certo, a gente foca nisso, se preocupa com isso, a qualidade de vida do paciente no pós, assim, gente, são essas coisas. Eu poder carregar meu filho, eu poder levantar da cama, eu poder depois de ter ficado internado tantos dias, ou em pacientes em tratamento de câncer que não perdem peso, que conseguem manter massa muscular. Então, acho que é o foco no paciente, principalmente na qualidade de vida, assim, você poder entregar uma qualidade de vida melhor para eles, né? É muito gratificante, é muito isso que você falou no pós-alta, assim, até mesmo voltado assim para reabilitação nutricional. E são pequenas conquistas para o paciente. É igual você falou, pegar o meu filho. Você é um IMC ali de 13, adulta. Assim, não, assim, foram em 6 meses de tratamento 10 quilos a mais, com massa muscular, sair da ventilação. Então, assim, são casos que eu falo diariamente, são casos que me fazem pensar, cara, vale muito a pena a gente se preocupar com isso, né? E brigar, comprar essa briga, né, Maria? Porque é comprar a briga mesmo. Isso. E é tão engraçado que fora do hospital, as pessoas desconhecem que tem nutricionista, que tem nutrólogo. Falam, tem nutricionista no hospital? O que nutricionista faz no hospital? Gente, tem nutricionista no hospital e na UTI também faz uma diferença enorme. Igual eu sempre falo, gente, a nutrição está presente na vida de todos. E dentro do contexto hospitalar, ela se faz também necessário, né? Muito necessário. E você, Marília, que a Marília ali foi da residência multiprofissional, trilhou ali uma jornada na assistência clínica, atendendo pacientes, tanto adultos, pediátricos, e hoje está voltado mais para a gestão do setor ali da nutrição clínica. Como que é para você ver essa sua jornada e o que faz com que você permaneça até hoje trabalhando na área hospitalar? Eu acho que essa questão de brilhar os olhos, né, para a terapia nutricional. Antes a gente falava muito só de prevenir perdas. Hoje a gente traz muitos ganhos para o paciente que está internado, né? Isso ainda está no meu coração, né? Mesmo eu não estando na assistência, eu ainda, né, brilho muitos olhos. A gente teve um caso muito recente na terapia intensiva de um paciente que estava entubado há muito tempo, e a nutrição junto com a fisioterapia e o nutrólogo, eles fizeram uma terapia nutricional assim agressiva, né, para desmame de ventilação, com modulação proteica próximo do horário da fisioterapia, e a gente conseguiu assim fazer um desmame desse paciente. Esse paciente já tinha múltiplas comorbidades. No final, né, o desfecho dele foi óbito, mas ele pôde ir para o quarto. Nossa, né? Lindo. Ele pôde rever os familiares reverem ele. Então, ainda fica assim, com muito brilho nos olhos, né, vendo você falar e lembrando dos casos, né, que são vários que a gente vivencia. Mas, estando na assistência, eu também sempre gostei muito de... eu não falo, não é liderança, mas era assim, resolver problemas e fazer análise crítica de dados. Então, são duas coisas que eu gostava bastante. E ela é boa, hein? Eu gostava de fazer essas duas coisas, né? E eu ficava dividida entre fazer assistência e fazer essa parte do suporte. Sim. Com isso, né, foi feita uma oportunidade, um destaque para eu virar uma referência. Então, eu tive uma gestora, né, que foi um exemplo para mim. A Eula também, que, professora, inclusive, né? Professora da pós-graduação. A gente fez residência junto, porque os caminhos deles também vão, né? Sim. Ali se reencontrando. Reencontrei ela depois de muitos anos e tive essa oportunidade de ser referência dela. Aprendi muito
com ela sobre gestão. Também aprendi muito com a equipe multiprofissional de terapia, porque a gente tinha a nutrição voltada muito para a parte de operações, e aí, de repente, a nutrição já voltada para a parte assistencial da equipe multiprofissional, né? Sim. Então, um gerente incrível, que é o Dagoberto, é um terapeuta ocupacional, as minhas colegas de supervisão, fisioterapeuta e assistente social, eu fui aprendendo com elas ali o gostinho, como fazer mesmo, né, com eles, essa parte da gestão de pessoas, que eu acho que é o mais desafiador na gestão, né? Surgiu a oportunidade, eu estou na gestão já tem 3 anos, né? E acho assim que o que me mantém na gestão, o que eu gosto, além dessa parte de analisar dados e resolver problemas, é essa parte hoje, né, de poder, assim, fazer gestão de pessoas, ver oportunidades, né? Participo de trabalho num hospital que ele é um hospital de ensino, então a gente continua esse aprendizado contínuo, assim, receber pessoas, né? Aprendizado contínuo, formação de pessoas, e essa parte da gestão de pessoas hoje também me brilha muitos olhos para estar nessa área voltado para a liderança. E a prática faz totalmente, assim, uma diferença muito grande quando você foi para gestão. Você sente isso? Eu sinto, assim, do lado de cá, coordenando a pós-graduação, que a minha vivência prática na área hospitalar hoje me traz, assim, muito mais bagagem, clareza para eu tomar algumas decisões. A prática, ela é muito importante. E já acho que até empatia também sobre os meus liderados, né? Porque eu sei o que eles vivem nas suas rotinas, né? Já trabalhei como eles ali no plantão, na assistência, na divisão de leitos. Então, eu consigo ter esse olhar também, assim, relacionado à empatia. Mas para a gestão, a gente também tem uma dificuldade na formação, na graduação, né? Sim. A gente não tem muito essa formação. Mas hoje a empresa que eu trabalho, eles investem muito nesse programa de liderança. A gente tem até um programa, chama PDL mesmo, sim, que a gente faz todos os anos esse investimento em liderança para poder, né, investir nos gestores para que eles consigam, né, ter equipes mais saudáveis, né, um clima de trabalho bom, para poder fazer aquilo que precisa ser feito, né, que o paciente saia ali com a melhor experiência do hospital. Aí faz uma diferença enorme essas capacitações, porque querendo ou não, o líder é um exemplo para a equipe. E é bem desafiador, né? Você acaba, assim, que ter que lidar, gerenciar, tudo isso é muito importante. E a gente falando questão, assim, de capacitação de profissionais, hoje a gente sabe, assim, que tá tudo muito moderno, tá tudo muito, assim, girando. E hoje nós temos o boom da inteligência artificial, que é uma ferramenta muito importante, auxilia muito durante ali a nossa jornada profissional. Só que o que a gente observa hoje, que muitos profissionais, eles estão, assim, deixando, às vezes, de estudar, sempre ali buscando uma inteligência artificial para fazer o que ele deveria fazer em relação às suas condutas nutricionais, suas condutas médicas. Então, eu quero saber de vocês. Vocês acham que, com o tempo, os profissionais serão substituídos pelas inteligências artificiais? E vocês acham que o excesso do uso das IA faz com que as pessoas comecem a ter menos pensamento crítico e, com isso, assim, não saber lidar com as adversidades que a gente só consegue ali praticar vivenciando? Minha opinião, eu sou uma entusiasta da inteligência artificial, assim. Eu acho que a inteligência artificial vem para somar muito, sim, vai ajudar muito a gente, principalmente em trabalhos que eu falo que são trabalhos não humanos, trabalhos operacionais. E aí, por exemplo, uma dificuldade que a gente tem muito dentro da vivência dos hospitais, que a gente às vezes gasta muito tempo numa coleta de dados ou num preenchimento de uma evolução, que são coisas que, nesse ponto, eu acho que a inteligência artificial tem que vir a somar nisso, em trabalhos que são não que não sejam humanos, mas coisas que a gente consegue acelerar. Sim. Eu falo que a inteligência artificial só vai substituir quem não é humano. Porque se a pessoa trabalha daquilo só de uma forma operacional, então só preenchendo dados, preenchendo metas, copiando e colando evoluções, essa pessoa vai ser substituída por um robô. Mais no beira-leito, pegando na mão do paciente, levando sorvete que o paciente da UTI, que está internado há 40 dias, pediu, ou ajustando uma dieta de acordo com uma coisa que o paciente gosta. Isso a gente não há como ser substituído, né? E a gente precisa de uma formação... a gente discute muito, assim, o quanto as coisas estão ficando superficiais, né? Então, o básico bem feito é muito importante pra gente ter senso crítico. Sim. Inteligência artificial mente muito, gente. Vocês não têm noção das mentiras que elas contam. Então, a gente precisa ter uma base científica, uma base de estudo
consolidada para a gente ter senso crítico. E aí você pode usar ela a seu favor, lógico, mas com senso crítico de uma formação embasada cientificamente, né? De uma formação formal mesmo, assim. Acho que a gente vem numa discussão muito grande sobre essa superficialidade do conhecimento. Então, se você tiver o básico bem feito ali, forte, a inteligência artificial só vai ajudar. Do contrário, eu acho muito arriscado, assim, você perder essa capacidade de raciocinar em cima do caso, de discutir. Tem coisas, tem nuances que elas vão estar muito além de qualquer protocolo, né? Na vida prática é completamente diferente na nossa atuação, né? Isso é muito verdade o que você disse. Eu falo isso muito para os meus alunos, porque o que a gente observa é que para realizar ali o estudo de caso, eles utilizam muito a inteligência artificial. Fala, olha, quando tu estiver à beira-leito atendendo o paciente, na área hospitalar é muito dinâmico as condutas. Quando tu for ali discutir a conduta com o médico, tu vai falar, não, só um instante que eu vou constar aqui no chat GPT para ver quais são as metas, do que a gente pode fazer com esse paciente. Então, assim, ajuda muito, é uma ferramenta, e eu vejo isso dessa questão de praticidade no futuro ali para os indicadores, vai ser muito mais rápido essas conclusões ali desses dados, mas o que eu observo é que utilizar demais acaba que vai o quê? Desestimulando esse pensamento crítico. Além de que a inteligência artificial não consegue desenvolver algumas habilidades que hoje são fundamentais para os profissionais de destaque, que são as soft skills. Então, assim, fica muito ali atrás de um computador, não consegue desenvolver uma comunicação, uma resiliência, um trabalho em equipe, todas essas questões relacionadas ao trabalho em equipe. Então, eu vejo muito isso, que você utiliza muito aquilo, é muito bom. Mas ele, na hora do presencial, quando você precisa utilizar o seu cérebro, será que você consegue ter tomadas de decisões frente a um caso clínico ali de um paciente crítico à beira-leito? Então, é algo que eu venho conscientizando os meus alunos, que é muito isso, né? Eu divido a gestão com uma grande parceira da gestão da nutrição, que é a Denise. E a gente vem conversando muito sobre isso. O hospital está passando por uma busca de uma certificação de maturidade digital. E a gente vem conversando muito sobre isso, que a gente fica muito tempo, assim, em processos burocráticos, né? De análise, compilação de dados. E a inteligência artificial vai trazer uma celeridade, né? Que esses dados, eles já venham na forma ali de dashboards, tableaus, né? Forma de gráficos, muito mais rápido. Uma outra proposta também que já existe, é real, né? Que os monitores, por exemplo, de terapia intensiva, o profissional precisa ir lá coletar no papel o dado para registrar em evolução. Eu falo, gente, é aí que tem que estar, porque aí eu vou conseguir usar o profissional para que ele está lá. Eu pego um profissional para colher dados que estão ali, né, disponíveis. Estão disponíveis. O computador pode fazer isso. Né? É um retrabalho. Eu estou usando um material humano que podia estar acolhendo, pegando na mão, conversando, atendendo. E eu estou usando ele para anotar sinais. Eu falo, tem que usar para isso. Sinais vitais, a proposta é que o monitor já jogue isso dentro da evolução do prontuário eletrônico. E aí o profissional mesmo, ele vai ter mais tempo para ficar ali beira-leito com o paciente. Então, a gente estava discutindo sobre isso, que apesar da inteligência artificial trazer essa celeridade, se o profissional não tiver um olhar crítico e humanizado dos processos, né, ele não vai conseguir lidar, vai chegar no momento, a gente está passando por isso agora, mas assim, no futuro recente, a gente vai chegar no momento que a gente vai ter mais uma seleção, né, que realmente a gente está trabalhando muito com o cuidado centrado no paciente, com a experiência do paciente, então a inteligência artificial, ela não vem para ser concorrente disso, né? Ela vem para poder apoiar e somar esse processo. Vem para somar, até que se for ver na prática clínica, às vezes a gente fica muito mais tempo atrás de um computador, ali preenchendo dados, coisas mais burocráticas, e menos tempo na frente do paciente. E esse profissional que ele é muito operacionalizado, então aquele profissional que faz as coisas de uma maneira totalmente mecânica, esse profissional vai perder campo. Sim. Porque ele não vai se encaixar nas habilidades que a gente vai querer para esse paciente, para esse profissional dentro do hospital. Porque eu preciso dele sendo humano, não dele sendo mais um preenchedor de dados. Então, isso vai fazer muita diferença. Num futuro bem próximo, eu acredito. E quem realmente, assim, se profissionalizar, buscar esses diferenciais para ter sempre, assim, esse raciocínio crítico e clínico é o que vai fazer com que permaneça ali no mercado de trabalho.
E a gente estava aqui falando desse marco, dessa era digital, evoluindo tanto da inteligência artificial, da era das redes sociais. E quando a gente fala hoje de rede social, seja o Instagram, o YouTube, querendo ou não, são meios também que estão sendo utilizados para educar ali os profissionais, para compartilhar informações, para depois gerar conhecimento acerca das áreas, seja na área médica, na área da nutrição. E o que eu observo muito hoje é que muitos profissionais acabam hoje expondo muito os pacientes internados, tanto no hospital quanto na unidade de terapia intensiva. Então, às vezes, o paciente está ali em um processo de desmame da ventilação mecânica. Então, eu já vi muito, assim, vídeo na internet, o fisioterapeuta com o paciente sentado assim no leito e só coloca um emoji no rosto dele, falando, não, se eu colocar aqui o emoji é porque eu tô deixando assim, mais privado, ninguém sabe o que é. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa exposição pelos profissionais da saúde, seja nutricionistas, médicos ou de outras áreas, em relação a essa hiperexposição dos pacientes internados no hospital e na UTI com a justificativa de que estão ensinando como que devem ser estes cuidados dentro do hospital. Isso é muito grave, né? Na Sim. verdade, isso fere a nossa ética profissional, né? Todos nós temos aí um código de ética da profissão a respeitar. A quem está ali não é um leito, não é um caso clínico, é uma pessoa, né? Que a gente tem que ter total respeito ali pelo corpo, pelas vontades, né? Pela privacidade daquela pessoa. E acho que esse limiar entre o ensino e a exposição, os hospitais têm que trazer muito essa discussão que vem com a LGPD, né? Que é a Lei de Proteção dos Dados, né? A exposição dos dados, das informações do paciente. Então, que o hospital traga essas políticas para debate, né? Ali nos seus setores assistenciais, para que as equipes não façam esse tipo de exposição que acaba denegrindo ali, né? Não só o paciente, acaba que denegrindo também o profissional, né? Sim, e querendo ou não engaja. É engraçado, eu falo que a linha é tão tênue disso, porque assim, educação tem que estar, né? Eu trago muito a ideia assim, a desinformação já está na rede social, a gente tem que trazer a informação. Então, bons profissionais éticos têm que estar dentro da internet. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses detalhes, assim. Eu, pelo menos, eu sou da geração que ainda transicionou, né? Eu tô ali eu ainda sou analógico digital. Mas eu acho que as novas gerações que vivem muito do digital, elas, às vezes, perderam até uma sensibilidade do que é para estar exposto e o que não é para estar exposto. Então, aí a LGPD entra muito para isso, né? Porque você pode ensinar e, assim, pode contar dos casos clínicos do seu paciente sem que esse paciente... exitosas, né? Sem que esse paciente apareça. Então, assim, expor o... Gente, eu às vezes tem pessoas que eu sigo, eu deixo de seguir quando ela bota a foto do paciente, assim. Tem até um contexto, mas eu acho que porque vai se normatizando isso. Então, a gente tem que se questionar. Por exemplo, eu nessa situação, eu ia aceitar que a minha foto tivesse exposta dessa maneira? O quanto que isso vai me machucar depois, me ver nessa situação. Então, a gente tem que ter um contexto humanizado para olhar por isso, porque é muito perigoso, assim. Eu acho muito grave. Eu nunca postei foto de paciente na minha vida, assim, porque era uma coisa que para mim é muito claro isso. Mas eu acho que as novas gerações, elas têm uma dificuldade de discernir, assim, não, então a gente vai postar aqui o dia a dia, como... As pessoas postam uma intimidade muito grande na internet, até que ponto que vai isso? Mas não é a sua, né? É a exposição da vulnerabilidade do outro, né? Para quem assiste também, fica naquela expectativa de que a padronização da conduta, todo mundo tomando aquela conduta vai chegar naquele mesmo caminho, né? E nós, enquanto profissionais, a gente sabe que as condutas, elas são norteadoras, né? Mas a gente precisa mesmo de olhar para a pessoa, né? E para poder tomar as condutas. E credibilidade só vem com ética, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. E às vezes a gente estava conversando um pouquinho antes disso, né? O tanto que as pessoas estão buscando números, engajamento, curtida. A todo custo. A todo custo. E ok, isso engaja, mas e a minha credibilidade? E a visão de um profissional ético sobre aquela minha conduta? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, assim.
esse desenvolvimento de soft skills, né, Marília, que é tão importante, né? Isso é uma soft skill, é você ter um discernimento e falar, olha, ok, vamos conversar desse paciente, mas vamos com calma, né? Expor. Não vamos expor. Eu posso contar do caso clínico, posso contar disso sem expor nome, sem expor o hospital que ele está, sem expor... Porque isso é perigoso também, né? A gente ainda tem os golpes que as pessoas passam para familiares. Então é muito perigoso, gente. Muito perigoso. E é muito desafiador. É muito isso que vocês falaram. Hoje, com esse marco da era digital, eu vejo que está tudo muito superficial e as pessoas, em busca desse engajamento, de crescer a todo custo na rede social, de ter muitos seguidores, estão se perdendo nos princípios e valores profissionais e como humano. É algo assim que quando eu vejo esse tipo de conteúdo, eu até coloco lá pro Instagram, não me entregar mais esse conteúdo, porque assim, eu me coloco no lugar desse paciente, desses familiares, como é que eles vão estar se sentindo se vê essa exposição nas redes sociais. A gente sabe ali que a jornada do paciente hospitalizado é muito difícil para o paciente, é muito desafiador. Aí você pega um paciente internado dentro de uma UTI, cheio de aparelho, precisando de um suporte intensivo, lutando pela vida. Aí vem os profissionais com essa justificativa de querer a todo custo mostrar como que deve ser o manejo com esse paciente. Ai, desculpa, gente, mas a dor do outro não é palco para engajamento. Eu realmente, assim, é algo que eu fico muito triste. Acontece, mas é onde a gente tem que começar a conscientizar que existe um limite ético e de ser humano também que a gente tem que respeitar. Isso vai acontecer cada vez mais, né? A gente acho que vivenciou pouco isso Ainda estamos pouco. velhas, né? Estamos jovens, porém velhas. Jovens, porém velhas nisso, mas é uma coisa que eu acho que a gente vai lidar mais, assim. Acontece muito. Até, por exemplo, na gestão, né? Você vai acabar tendo que lidar com esse tipo de... Minha filha, não faça isso. Não faça isso. Olha, vamos Vem ver cá, aqui. né? Vamos, né, fazer um alinhamento aqui, um feedback. É tão né? engraçado, assim, que todo mundo, para estar até aqui, no mínimo, fez uma graduação. E dentro da graduação, nós temos as aulas de metodologia científica, fez um trabalho de conclusão de curso. E assim, gente, é tão burocrático você submeter um projeto para ir trabalhar com um ser humano. Tem toda essa parte ali de ser confidencial e tudo mais. E como que hoje, tudo isso que nós aprendemos na base da nossa formação tá sendo assim, caindo por terra, porque todo mundo quer ser blogueira a todo custo. Sei lá, Sabe por que eu acho que um papel também muito importante no hospital? As comissões de ética. Então, tem comissão de ética médica, comissão de ética de enfermagem. Eu faço parte da comissão de ética multiprofissional. E a gente realmente passar ali os códigos de ética, reforçar com as equipes, né? Pra gente evitar que isso aconteça. E se acontecer, é algo que a gente tem que tratar e cortar, né? Não ser permissivo com isso. É muito... Eu, particularmente, tenho pavor disso. Gente, por favor, não compartilhem foto dos seus pacientes nas redes sociais. Tem outros meios da gente ensinar como que é o manejo ali, os cuidados com o paciente hospitalizado. Mas vamos lá. A gente falando um pouquinho de experiência profissional, Marília, tem muitas nutricionistas, acadêmicos que têm muitas dúvidas. Quais são os critérios ali que eu preciso ter para atuar na área hospitalar? Você, como é gestora de um serviço de nutrição, você participa ali desse recrutamento, de toda essa seleção para os profissionais do hospital que você trabalha. Aí eu quero saber de você, quais são os critérios mínimos para que o nutricionista atue na área hospitalar? E eu quero saber de você, qual que é esse diferencial que você, como gestora, busca em um profissional ali que quer atuar na área hospitalar? Estava até fazendo uma reflexão sobre isso, porque hoje a graduação, ela traz muito conhecimento, né? Mas ainda após a graduação, o profissional precisa buscar mais conhecimento, né? Mas antes de chegar depois da graduação, acho importante também os profissionais aproveitarem ali seus estágios, né? Que na medicina é o internato, então às vezes a pessoa... quer que termine logo, quer concluir logo o curso. Gente, aproveita, porque ali é uma oportunidade gigante de aprendizado, né? Mas terminada a graduação, tem que buscar uma especialização, tem que buscar uma pós-graduação. Hoje nós também não temos só programas de residência, também temos programas de aperfeiçoamento no hospital, porque isso faz mesmo com que o profissional ele tenha o olhar ali da prática clínica, né? Mas caso ele não tenha, né, essa prática clínica, ele vai entrar dentro de um hospital, seja uma pessoa que tem a habilidade de aprender e executar aquilo que está aprendendo, né? Nessa parte das hard skills, que são as competências técnicas, elas são importantes, né? A gente avalia isso para saber se a pessoa tem o conhecimento técnico ali básico para poder atuar no hospital.
caso esse conhecimento ele seja um pouco defasado, a gente tem como desenvolver, aprender, melhorar, mas tem a parte das soft skills, que essas são muito relacionadas aos valores, né? Sim. Essas são mais difíceis, habilidades mais difíceis, né? De ensinar. Então, o que a gente busca ali numa entrevista, né? Tentar identificar se essa pessoa, ela tem uma comunicação empática, se ela tem uma boa postura profissional, se ela gosta de trabalhar em equipes, né? Se ela tem essa capacidade de flexibilidade, porque trabalhar num hospital não é ser aquela rotina, aquela prática todo dia, né? É muito dinâmico. Ainda mais que tem assim, você trabalha igual eu, né? Trabalhava com pediatria 5 anos, de repente fui para um hospital de urgência, você vai trabalhar com adulto e trabalhar com cirurgia gastrointestinal, né? Com nutrólogo, junto com a equipe ali, né? Cirurgias abdominais. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade. Eu comento muito com as minhas equipes que a gente, na hora do processo, a gente não visualiza, né? A gente acha sofrido passar por aquele processo, porque a gente sai da zona de conforto. Mas lá na frente a gente vê que isso amplia muito, né, o nosso olhar enquanto profissionais. Então, na entrevista, a gente busca tentar identificar, né, checar as hard skills, as competências técnicas, mas tentar identificar se essa pessoa tem, né, os valores ali relacionados ao propósito da instituição para ele poder trabalhar ali dentro. E se na entrevista não for possível identificar isso, a gente tem ali a avaliação de experiência, né? Que é o período que a gente vai ter aproximado daquele colaborador e vai poder alinhar. O propósito da instituição é esse, os valores aqui nessa instituição são esses, né? Você precisa estar alinhado a esses valores, senão realmente não tem o perfil para poder atuar. E qual que é o tempo mínimo de experiência que precisa ter para participar desses processos seletivos do nutricionista? Pois é, né? Essa também é uma angústia do recém-formado. É uma angústia. Olha, eu preciso levantar a bandeira porque um dia eu fui. Como é que eu vou entrar em um local que precisa de experiência, sendo que ninguém me dá uma primeira experiência? Dá essa experiência, né, gente? Realmente, são 6 meses de experiência, né, para entrar. Então, o que a gente faz enquanto hospital ensino? Tem tanto programa de aperfeiçoamento profissional. Maravilhoso. Então, o aperfeiçoamento você não paga para fazer esse curso, ele é 80% prático. O profissional realmente vai aprender a prática hospitalar ali dentro e você não paga, também não tem a questão da bolsa, né? A carga horária é menor, o tempo são de 6 meses. No final, essa pessoa sai com um certificado, uma declaração ali dessa experiência profissional e ela consegue participar de qualquer processo seletivo. Mas nós também temos os trabalhos voluntários que a pessoa pode procurar, né, para poder conseguir ter essa experiência. E as residências multiprofissionais também, que hoje elas estão, né, amplamente aí difundidas, tem em muitas áreas, né, que aí já é um programa maior, de 2 anos, né, um programa do MEC. Então, a gente tem a bolsa também relacionada para manter aquela pessoa ali durante 2 anos. Mas é um programa também muito prático, né? E é pré-requisito ter uma pós-graduação para atuar na área hospitalar? É assim, é essencial que tenha, né? Mas já tem unidades hospitalares que trabalham com 2 níveis de entrada. Então, pode entrar o profissional que não tem a pós-graduação, não é um pré-requisito obrigatório, é um pré-requisito desejável, que aí, naquele período, enquanto ele entrar ali como um nível, como se fosse um júnior, né? Um nível 1, ele pode se desenvolver e crescer dentro da empresa. E já o profissional nível 2 seria ali, né, a evolução ali do sênior, já é o profissional que precisa entrar com essa pós-graduação. Então, nós temos esses 2 formatos de entrada, mas tem hospitais que colocam como pré-requisito que todos tenham a especialização, a pós-graduação. O que eu observo na maioria dos processos seletivos, que eu sempre gosto de dar uma analisada, é que normalmente eles pedem isso, 6 meses no mínimo de experiência, mas não pós-graduação. Inclusive, falando de pós-graduação, que hoje aqui nossas convidadas é o quê? Professoras da pós-graduação em terapia nutricional com ênfase em cuidados intensivos do Instituto LG. Nós estamos caminhando para a nossa 5ª turma da pós-graduação. Parece que foi ontem, não parece? Então, estamos juntos desde então. Desde a primeira turma, desde a primeira turma. As 3, tanto a Adriele quanto a Marília, são professoras desde a primeira turma da pós-graduação. E eu fico muito feliz em que a maioria do corpo docente são os mesmos desde o início, e esse sucesso todo da pós-graduação realmente porque o corpo docente é um corpo docente diferenciado, que tem tanto essa parte da técnica que é fundamental, mas a prática também. Então hoje, dentro de uma sala de aula, a gente consegue sentir essa diferença de um professor que tem prática e teoria junto, e é um dos grandes diferenciais do Instituto LG, da pós-graduação em terapia nutricional, que todo corpo docente tem essa vivência prática. Então a gente consegue ter essa troca de figurinha que a gente está falando aqui dos casos clínicos, e é o que deixa ele muito, muito mais rico.
Eu fico muito feliz, estava até falando para a Adriele, eu já contratei egressos da pós sem saber, né, que eu fui professora, mas participaram de uma entrevista, tinha a pós, aí quando eu vi o nominho lá, né, fiquei muito feliz, minhas queridas alunas, né, e encontrar essas pessoas de novo. A gente tem muito isso, né, porque a gente é professora, né, que a gente vai reencontrar essas pessoas aí ao longo do caminho e a gente espera que se desenvolvam, cresçam e a gente encontre aí no mercado de trabalho, né. E a gente fica muito feliz, né, quando olha. Fala, meu Nossa, Deus, é muito fala bom. professora. Eu falei, é muito bom, né? E ver essa formação diferenciada também, né? Esse estar pronto para esse... Eu falo que você tem que querer aprender. Então, estar focado para esse querer aprender sempre faz muita diferença dentro do contexto hospitalar, né? Eu entrei porque eu queria aprender sobre o fósforo. Eu podia ficar brava com o fósforo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento, essa vontade de aprender, que faz muita diferença para dentro do hospital, né? Faz uma diferença muito grande. E na pós-graduação a gente tem também você, que é a médica nutróloga da parte ali de adulto, tem também a parte de pediatria. Então acaba assim que a gente consegue contemplar assim, os principais públicos que a gente pode trabalhar dentro da área hospitalar. E a gente fala ali de pediatria, com pacientes oncológicos, diversos perfis. São perfis que são muito delicados de trabalhar, tem que ter um lado assim mais empático, mais humano. E eu queria saber de vocês, quando a gente fala assim de um atendimento humanizado, o que vocês observam hoje que falta na prática mesmo de um profissional? A gente fala tanto em atendimento humanizado, mas será que isso acontece na prática? Acho que falta olho no olho. Olho no olho. Eu acho que falta olho no olho, assim. E é muito fácil a gente se perder nisso, sim, né? Como profissional. Por isso que é um exercício diário mesmo. Sim, né? O volume de demandas, é um volume, né? de paciente alto. Às vezes você está atendendo várias pessoas. Quando você vê as pessoas estão falando, o leito tal, a gente, quem é o leito, né? Quem é o leito? Tratar isso faz muito... Eu tenho alguns esses tigerzinhos, assim, por exemplo, de sempre se preocupar em escrever o nome do paciente para além, sim, do leito que ele está, para além da doença. Às vezes conversar sobre outras coisas, tentar integrar num contexto. São pacientes muito fragilizados, né? Então, às vezes você vai ser a última pessoa que vai conversar com ele. Você não sabe disso, né? Pode acontecer. Então, é um exercício, eu entendo como um exercício diário. Assim, eu acho que tem pessoas que têm isso nato, tem pessoas que são humanas por natureza, assim, tem esse perfil mais empático, gostam, né, de conversar. De conhecer as Mas pessoas. Mesmo para as pessoas que não têm isso, é esse exercício mesmo de sempre olhar para o ser humano, assim, para além da doença, para além do hospital, para além do que está acontecendo, você conseguir ter esse olhar, um olho. Quero que você conversa com o paciente, que você vai lá, pega, você vai ter. É muito difícil você não ser humano nessa hora, né? É muito fácil você não ser humano ali no computador, escrevendo. Mas a hora que você tá no beira-leito, assim, é diferente. Olhar no olho ali, sim, e tratar como um ser humano, como deve ser tratado. Eu faço muito isso. O paciente está entubado, sedado, droga vasoativa, mas eu chego no paciente entubado, eu me apresento. Oi, seu João, tudo bem? Aqui é a Adriele, nutricionista, vou fazer antropometria, pego na mão, falo pra ele o que eu vou fazer, porque tem muitos profissionais que passam, por que você tá falando com o paciente? Ele tá sedado. Não, mas ele é uma pessoa. Então, assim, neste momento, eu tô fazendo um cuidado com ele. E eu lembro uma vez, quando eu trabalhava em uma UTI neonatal cardíaca, eu passava 12 horas no hospital, no plantão. E tem algumas questões que geralmente o pessoal fala assim, não é competência técnica, eu não vou fazer... Não, de fato, algumas coisas não são competências técnicas, mas nós podemos ter um olhar humano diante de algumas situações. Eu lembro que foi depois assim do almoço, era de tarde, geralmente a UTI fica mais tranquilo, o bom é de manhã, nas prescrições mais badalado. E um paciente parou. No que parou, a equipe toda foi prestar assistência para esse paciente. Teve uma parada cardíaca, o médico, foi enfermeiro, todo mundo. E a nutricionista em si, realmente eu não tenho competência técnica para uma parada cardíaca. Realmente a gente fica um pouquinho ali. Só que como era uma UTI humanizada, que podia ter acompanhante, eu lembro como se fosse hoje, que a mãe desse bebê ali simplesmente caiu no chão e desabou. Do lado do leito. Só que todo mundo da equipe que estava lá, os principais, foram prestar assistência. E eu lembro que eu vi naquela situação, a minha primeira, assim, tomada de decisão foi, eu preciso acolher essa mãe.
Fui, acolhi ela, tirei ela da UTI, coloquei ela numa salinha ali reservada, fui conversando com ela, acalmar dentro das possibilidades, perguntei se ela tinha alguma religião, foi onde ela falou sim, que era cristã, então nós oramos ali o Pai Nosso, deixei ela um pouco mais calma, onde eu fui, falei, não, agora a senhora vai ficar aqui e aguardar. Aí foi onde eu fui solicitar ali uma avaliação, chamar a equipe de psicologia. Porque tecnicamente falando, realmente eu não tinha competência naquele momento como nutricionista, mas como ser humano, eu não poderia deixar aquela mãe ali no chão, chorando, eu vou ligar para o psicólogo, esperar ele chegar para prestar esses cuidados. Eu acho que isso que faz muita diferença, que de fato não temos competência técnica em determinados pontos, mas a gente pode ter e deveria ter todos os profissionais esse olhar acolhedor, humano e empático. Tem uma frase muito bonita que fala, né, que ao tocar uma alma humana, seja sempre outra alma humana, né? Todos nós somos pessoas ali querendo buscar uma melhor qualidade de vida, né? Que tenha um melhor desfecho ali, né? Que as pessoas voltem para casa e estão bem. Pensando enquanto gestão hospitalar, tem algumas coisas que o hospital pode fazer para ter essa humanização. Então, vou citar alguns deles aqui. Por exemplo, em vez de ter só o leito de identificação, um display mesmo da jornada do paciente. Então, nesse display, os profissionais são forçados a escrever ali o nome, ou às vezes coloca o apelido, o que a pessoa gosta, né? O paciente, o acompanhante fazer parte dessas informações. E uma outra coisa que é extremamente importante é que a gente chama de PTS, né? Que é discutir os planos terapêuticos. Então, quando você pega ali profissionais que às vezes não têm essa formação, não sabe como é que eu sou humanizado dentro de um hospital, né? Você coloca ele para discutir os planos terapêuticos e esse plano precisa ser compartilhado. O paciente, enquanto cuidado centrado ali, né, tem que participar do processo. Eu tinha muito assim esse olhar de que todos nós, que a gente entra muito, eu tenho conhecimento, eu sei o que é melhor. Mas qual que é a expectativa? O que o paciente quer, né? O que o familiar quer? Então, o plano terapêutico é assim, uma questão maravilhosa para poder se trabalhar no hospital, para poder trazer essa discussão e trazer o foco realmente para o paciente participar, né? Poder participar desse cuidado. Outra coisa também que eu fiquei pensando que é muito interessante que a gente pode fazer são as ações voltadas para a experiência do paciente, né? Então, como a Adriele falou aqui mesmo, às vezes um paciente que está há 40 dias no hospital quer tomar um sorvete. São coisas simples, né? Às vezes ele quer ouvir uma música, né? Ele quer tomar um banho sozinho. Então, são questões importantes que a gente precisa saber, ouvir o paciente, o que ele espera, e ele vai fazer todo o diferencial durante a internação. O paciente pode fazer, o cirurgião pode ser a melhor técnica, o paciente ele vai de alta rápido, né? A cirurgia não teve nenhuma complicação, mas se ele não teve uma boa experiência, se o quarto não estava limpo, se a comida não estava quentinha, saborosa, isso tudo fica muito, né? Nessa questão da experiência do paciente. Voltar sempre. Às vezes eu falo assim, gente, é um copo de água. Às vezes que o paciente pede e que qualquer um pode. É um exercício que eu faço muito dentro da UTI, assim, com os meninos, tanto com a equipe de enfermagem, com a equipe técnica. Falo, gente, qualquer um pode pegar um copo de água para esse paciente. Então, se ele pedir um copo de água, ele está numa situação, ele está numa cama, cheio de aparelho, sem poder fazer nada, sem poder se movimentar. Ele só quer beber uma água. Se ele fala com 2, 3 pessoas para pedir isso, imagina que situação de vulnerabilidade. Espera a nutrição trazer espera água. alguém trazer. Cara, vai lá e arruma um copo de água pro paciente. São coisas... Porque dentro desse contexto hospitalar, a vulnerabilidade é muito grande. Então, são coisas muito pequenas dentro da nossa rotina. E você tem que ter um olhar atento mesmo, tá? Com um olhar atento para perceber essas nuances que vão além do operacional, né? Do dia a dia que tá lá. É muito isso. E a gente falando dessas realidades da prática clínica, a gente sabe ali que atendemos o paciente, o nutricionista, faz toda essa avaliação nutricional e depois de conversar, vai até o médico. E eu quero saber agora de você, Adriele. Quando os nutricionistas vão discutir um caso contigo, seja da UTI ou um paciente ali em nutrição parenteral ou em outro contexto, o que você observa que falta nos nutricionistas no momento dessa discussão dos estudos de casos ali, dos casos clínicos com vocês, médicos? Depende muito do nutricionista e do contexto em todo, mas eu acho assim, primeira coisa, né? A gente tem que ter um conhecimento, as hard skills. Sim. Então, ter esse conhecimento técnico mesmo. E ter o conhecimento técnico que te dê segurança para discutir, assim. Porque eu acho que existe, primeiro, um estigma muito grande dessa relação.
que é uma coisa... Eu falava, tô com medo de discutir com o médico, assim. A nossa postura também faz muita diferença, né? Da gente entender como uma parceria ali, tá? O médico e o nutricionista para trabalhar junto. Mas eu acho que é buscar esse conhecimento das hard skills e de como tá o paciente, porque às vezes a discussão, a gente começa a discutir o caso e aí você pergunta para o nutricionista, e aí, como que ele tá hoje? Ah, não, hoje eu não vi o paciente ainda. Tá, então vamos subir lá, vamos ver o paciente, vamos olhar para o paciente, para a gente discutir para além dos dados, discutir o paciente, o contexto do paciente. Porque muitas vezes a gente vai discutir assim, esse paciente é um paciente que está perdendo peso, é um paciente que tem indicação, por exemplo, de uma sonda nasointeral, formalmente. Já estamos... A hora que você vai sentar lá, vai conversar com o paciente, é um paciente idoso, num contexto de até um cuidado paliativo. A gente está recebendo muitos idosos, assim, acima de 90 anos. Esses dias foi 102 anos, um idosinho. E a equipe queria sondar. A hora que você olha, se você for olhar para o contexto, a hard skill ali, você vai olha, 3 dias sem alimentar, menos 60%, esse paciente tem indicação formal de sonda nasointeral. A hora que você vai para o beira-leito, eu já tive questões que eu indiquei nutrição parenteral, o paciente falou, não quero. Você explica o que é, não, doutora, eu não quero. Então, você tem que entender qual que é a vontade do outro. E eu acho que o que falta, assim, a gente tem a formação técnica, a gente precisa ter essa formação técnica para a gente poder discutir os casos de uma forma alinhada. Entender o que é papel de cada um, então entender muito assim no que eu, médico, estou para ajudar nesse contexto, assim, tirar as dúvidas. Depois de um tempo a gente vai criando uma parceria tão grande, assim, que vai ficando fácil, mas no começo é essa dificuldade mesmo, assim, acho que o que falta mesmo é, às vezes, ter esse foco no paciente e ver o paciente. Isso para todo mundo, assim. Até a gente já teve propostas de trabalhar em hospitais, do ponto de vista de trabalhar como nutrólogo, mas em vídeo consulta. Eu falei, gente, é impossível. Eu não consigo ter isso. Se eu não ver o paciente que eu tô atendendo, eu não consigo ter o raciocínio da conduta que eu vou ter. Você precisa ter um olho no olho, tocar o paciente. Eu ainda acho que a medicina precisa disso, assim. Na verdade, eu tenho certeza que ainda é o que mais falta, infelizmente. E aí, tanto para nutrição, quanto para medicina mesmo, assim. Ter o olhar científico, ter o embasamento científico desse paciente, mas trazer as nuances e as particularidades, porque às vezes é muito difícil dentro do contexto hospitalar, a gente não vai às vezes tomar a melhor decisão do ponto de vista técnico, mas a gente vai ter que trabalhar com a melhor decisão para esse paciente mesmo. Enquanto nutricionista, eu estava até conversando com a Adriele, eu acho que da nossa parte é muito importante a gente ter a estruturação antes de chegar no médico, né? Igual você tá falando, às vezes você pergunta e o profissional não tem um registro, né? Não tem uma passagem de plantão, não tem um roteiro estruturado. Chega totalmente perdido. Totalmente perdido. E a gente estava conversando também que a gente também teve que conquistar nossos espaços. Então, quando você chega dentro de uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, realmente nessa questão da formação, né? Esse distanciamento entre médico e nutri, médico e equipe multiprofissional, eu acho que se você se estrutura, se prepara, começa a chegar, a discutir os casos, você começa a mostrar que você tem o conhecimento, você vai conquistando o seu espaço, né? Então, nós temos 2 exemplos, tanto eu quanto a Adriele, de espaços que a gente conquistou, de referência, né? Que quando foi pra gente sair até foi difícil, né? É muito difícil. Porque a própria equipe médica, não, né? Por que você vai sair? Você podia permanecer. E é tão bom. Gente, acho que eu fui tão feliz nas nutricionistas que eu encontrei no meu caminho, assim, porque sempre foi uma relação fácil, assim. Eu falo que eu nunca tive dificuldade com isso. E esse olhar para o paciente, né? Se a gente olha para o paciente lá, eu vou escutar a Marília e falar, não é o meu conhecimento versus o seu conhecimento. É muito ego, né? A gente tem que baixar o ego das pessoas dentro do hospital. É entender que o contexto lá é muito mais sobre o paciente do que sobre mim, sobre você. A gente tem que trabalhar como equipe, né? É muito isso. E assim, em relações, se constrói ali uma confiança, uma segurança, à medida em que vai se tendo um contato
em que ambas as partes conseguem ali observar que essa pessoa realmente tem propriedade daquilo que ela está falando. Então, se não tiver assim uma abertura de ambas as partes, seja da equipe médica, do nutricionista, a gente nunca vai construir essa segurança e a confiança e, consequentemente, não vai ganhar o espaço. Então, assim, eu perder um pouco o medo, essa insegurança, tipo, e se eu falar alguma coisa e tiver errado? Não, a gente está ali também para discutir justamente para achar uma melhor conduta ali alinhada conforme a condição clínica ali do paciente. E eu sempre falo, gente, você vai discutir com o médico, você já fez todo o caminho. Você leva tudo calculado, porque querendo ou não. E tem que haver também um posicionamento um pouco mais até... De abertura? Não, eu acho que da nutrição, assim, uma postura de que eu sou detentora desse conhecimento, sabe? Nossa, porque eu lembro que justamente quando eu trabalhava na terapia intensiva, que eu não tinha formação nenhuma em nutrição, né? Que o conhecimento que a gente tinha era de prescrição de dieta, era dieta para hipertenso, dieta para diabetes, era esse, teoricamente, o conhecimento que a gente sai. E eu lembro que quando rodava, eu trabalhava no hospital escola, e aí rodava as nutricionistas lá, por muito tempo, a questão que a gente fala, até a própria discussão do fósforo, para entender o porquê e tudo mais. Então, às vezes, se eu escuto dela com propriedade, ela fala, olha, eu estou pedindo isso porque eu acredito que o risco de... Esse paciente é um paciente que tem um risco de síndrome de realimentação. É isso que é síndrome de realimentação. Vamos fazer isso de uma forma... Eu preciso disso porque vai mudar a terapia nutricional. Então, às vezes, um posicionamento de detenção do conhecimento mesmo. Porque são conhecimentos distintos. E então, complementares. Então, da nutrição, eu acho que ainda existe no Brasil, essa postura de hierarquização, né? Que você coloca o médico ali no pedestal. Infelizmente, eu espero que essas coisas melhorem muito, porque a equipe multi tem que trabalhar junta, né? Que não funciona. Eu fico pensando que pro médico também é dolorido ficar nessa posição, né? É um peso muito grande, é um peso muito grande. Você precisa do fisioterapeuta, você precisa do nutricionista, do psicólogo, para que cada um faça a sua parte para que o todo funcione, né? Então, eu acho que é muito dos outros profissionais, e eu trago nas visitas que a gente passa na UTI, eu trago muito assim, eu quero que você passe o caso clínico, não sou eu que vou passar o caso clínico, você também tem, então, por farmacêutico passar o caso clínico, para a psicóloga me passar o caso clínico do paciente, para a gente discutir na equipe multi, para não ser só o médico que detém o conhecimento. Então, o contexto do diagnóstico do paciente, ele não interessa só a mim, ele interessa a todo mundo. E às vezes dos outros profissionais é tirar esse preconceito mesmo sobre isso e deter o conhecimento, assim, embasar e falar, é isso, estou pedindo por isso, por isso, por isso. Porque aí fica mais fácil, né? A gente vê que muitas vezes, por exemplo, a gente tem que, nos hospitais que a gente trabalha, e aí é postura de outros médicos, a gente acaba, nós, nutrólogos, a gente funciona como uma ponte ali, sabe? Isso. E aí, na verdade, é a mesma coisa que tá se falando, é só bater mais o pé. Eu falo, bate o pé com ele, então. Às vezes hoje não dá certo, mas amanhã, depois uma hora vai dar certo. É uma construção, né? E aí onde entra esse diferencial dos profissionais que dominam as soft skills, que é a comunicação. Eu falo assim, gente, a comunicação, o corpo fala, é desde a forma como você tá ali da sua postura até a forma como você verbaliza. Porque às vezes o profissional até tem o conhecimento, mas chega de uma forma tão insegura, de uma forma tão franzina, que aí o médico fala assim, não tem segurança naquilo, né? Naquela conduta. Nem escuta o que ele falou, né? Nem escuta, mas né? Olha pra uma postura e fala assim, não, você não sabe nem o que ele tá falando. Não sabe. E como os conhecimentos são complementares, você fala, não, deixa que eu vou tomar a decisão, porque aqui tá dando certo. E querendo ou não, ali o médico tem um papel também importante ali para fechar todo o tratamento do paciente. Então eu vejo muito isso. Não, gente, vamos trabalhar a segurança e só melhora a segurança se expondo e tendo clareza que precisa melhorar essas habilidades. Não melhora as habilidades comportamentais se não se expor a elas. E é muito isso. E a gente já tá finalizando aqui, indo pro nosso final do nosso episódio do podcast. Marília, eu quero saber de você. O que você observa que hoje precisa ali tá
inserido na formação dos profissionais, do nutricionista, que carece? O que hoje os profissionais precisam se diferenciar para ser profissionais de sucesso ali, de destaque no mercado de trabalho? Eu acho que às vezes as pessoas se envolvem tanto na rotina, na prática, né, no excesso ali de carga horária, e a gente precisa sempre reforçar a importância da atualização. Então, seja participando de eventos, cursos, congressos, buscando novas formações, né, especialização, pós-graduação. Na área da saúde não tem como a gente estagnar. Não. A área está mudando sempre. A gente precisa estar sempre ali buscando esse conhecimento, né, e ter essa flexibilidade. A flexibilidade de mudar conceitos, né, de mudar condutas, porque na área da saúde a gente também tem muito disso, né? Não pode ter aquela síndrome de, eu sempre fiz assim, eu vou fazer assim pra sempre. Você é muito resistente. Muito resistente. Tem que ser flexível. Não, tem anos que eu faço dessa forma. A terapia intensiva que eu fui formada não existe mais, gente. Mudou tudo, assim. Antes era muito líquido, pouca nutrição. A gente mudou tudo. Então, tá aberto a esse conhecimento e muda muito, gente, é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. E assim, eu falo rápido. que na verdade a nutrição, a nutrologia em si, na medicina, ela é muito jovem, então assim, a gente ainda tem poucos trabalhos, a gente tem pouco, agora que essa área vem crescendo, que a gente vem percebendo essa importância, então vão surgir muitos novos conhecimentos nessa área, assim, a importância da morbidade, de como eu entrego o paciente para a sociedade, esse olhar para a nutrição é um olhar muito novo, então a gente está no começo desse conhecimento, então a todo momento vão surgir muitas coisas novas, então é se atualizar sempre. Contínuo. Quem quer seguir a área da saúde tem que entender que estudar vai fazer parte, assim, presente da nossa vida para todo sempre. Isso aí. E assim, a gente sabe que diante das experiências profissionais tem muitos desafios. E assim, diante dos desafios que vocês vivenciaram em algum momento da carreira de vocês, qual que é o conselho que você dá para quem está nos ouvindo aqui e quer seguir nessa área da nutrição hospitalar, da nutrição voltada ali em conjunto com a nutrologia? Eu acho que vou voltar naquilo que eu falei, né? A gente sofre muito pensando na mudança, porque às vezes a gente está confortável ali naquele papel, né? Só que ter essa resiliência, essa flexibilidade, né? Buscar o conhecimento, acho que é essa orientação assim que eu fico. Hoje, então, as pessoas que às vezes estão nos assistindo, às vezes falam, nossa, mas eu não tenho conhecimento, nossa, mas eu não tenho a prática clínica, mas é ir lá aprender, né, e buscar o conhecimento, buscar a prática profissional, e aí quando a gente olha para trás, fala, nossa, olha aquele medo todo que eu tava, eu consegui, né, aquela ansiedade, eu consegui, e hoje, né, eu já atuo em outra área, então acho que é muito importante a gente ter essa questão da transformação, né, Sim. Enquanto pessoas, enquanto profissionais, não é fácil, não vou dizer que é fácil, para mim não foi, eu já passei por maternidade, NEO, banco de leite, pediatria, aí de repente urgência e reabilitação, adulto, idoso, a gente, gestão, né, UAN, mas assim, são muitas áreas, em todas elas é sempre assim, enfrenta o desafio e vai, que vai dar certo, né? Lá, quando você olhar lá para trás, você vai ver que realmente deu certo. E todo mundo partiu de algum ponto. E esse ponto era uma folha em branco em que foram cada uma construindo a sua história dentro da sua própria jornada. E você, Adriele, qual que é o conselho que você dá aqui para quem está ouvindo o nosso podcast hoje? É sempre buscar conhecimento, gente. Eu acho que conhecimento é o que me move, assim, dentro da medicina. Eu acho que é o que deve mover todo mundo nas áreas de atuação da saúde. A busca pelo conhecimento é muito importante. E também eu trago muita importância de você ter mentores. Sim. Ter pessoas que vão te guiar nesse processo. Porque, assim, a gente pode ir só com a nossa carga. Mas, às vezes, a gente pode ir junto. Tem pessoas que podem ajudar. A rede social hoje traz essa possibilidade, né, da gente trocar informações. Eu falo muito para os meninos quando a gente vai tá na aula da pós, as dificuldades que eles trazem são muito mais relacionadas ao dia a dia. Então, às vezes, uma competência que é da enfermagem. Então, dá contato para essa pessoa. Não, olha, eu vou te apresentar uma enfermeira que é especializada na parte de terapia nutricional. Então, a gente
ter mentores que a gente possa seguir. Pessoas que, igual você segue o pessoal do Instagram, assim, ter pessoas que você acredita no embasamento dela, no que ela tá fazendo. Ela trilhou um caminho maior que você, então ela já levou, já tomou os tombos que você pode não tomar. Então, ter mentores, eu também acho que é uma outra, para além do que a Marília trouxe da busca do conhecimento, é algo essencial, assim, ter pessoas boas do seu lado, perto de você, trabalhar com pessoas que vão te acrescentar faz muita diferença. Eu só acrescento assim, que aí depois que você já está em outro momento da vida, ser mentor também de outros colegas que estão iniciando a carreira, né? A gente sabe que é tão difícil o início da carreira, a gente passou já por esse momento, né? Por essa dor, então... abrir a isso, né? Ser mentor de outras pessoas e nunca deixar mesmo, né? De buscar aproximar de pessoas que querem dividir o conhecimento, né? Compartilhar, para somar. E é muito bom quando tem alguém que pega na nossa mão, que fala assim, não, você tá insegura, mas espera aí que eu vou te ensinar que todo mundo já passou por isso um dia e superamos. Igualmente vamos passar por diversos outros desafios. Mas aqui pra gente caminhar agora para finalizar nosso episódio do podcast, quero saber de vocês, a experiência de vocês como professoras da pós-graduação, deixar mesmo assim vocês falarem como que foi essa experiência, tá sendo uma médica, ela ministrando aula para uma turma que é predominantemente nutricionista e você também ministrando aula ali voltado para o pequeno mundo grande do conhecimento que eu falo que é a pediatria. Quando a Adriele falou comigo a primeira vez, eu falei, quem me indicou? Como será isso? Como que ela achou? Quem me botou, né? Oi, Xará, tudo bom? Oi, tudo bom? E assim, cada turma, as coisas melhoram, assim. A gente estava conversando, muito. assim, o quanto a gente vai amadurecendo em saber o que é a minha competência, o que é a competência do outro. Entender que às vezes o que o outro precisa saber é algo diferente do que eu sei. Então, é essa abertura mesmo. A experiência tem sido fantástica, assim. As aulas, assistir ao vivo, essa troca que a gente acaba tendo com pessoas de vários lugares. Muito legal. Não são pessoas só daqui do nosso centrinho, né? Então a gente consegue enxergar outras realidades completamente diferentes das nossas. Pelo menos com as meninas, assim, as últimas aulas que a gente teve trazendo experiências de hospitais que tem um contexto completamente diferente. Então você entender esses outros contextos em que muda completamente a ação e a atividade tem sido muito enriquecedor, assim. E nos obriga a estudar mais ainda, né? Muito mais, né? Já me lançou a aula. Já me lançou a aula. Eu falei, nossa, tem um monte de coisa para atualizar. Já mudou um monte de coisa. Vamos ajustar a aula todinha. Mas e trocar conhecimento é muito bom, né? Porque a gente ensina, mas a gente aprende muita coisa também, né? Então, tem sido uma experiência maravilhosa. Tô achando muito bom também trabalhar com o Instituto LG, né? Com você, Adriele, né? Que é uma coordenadora, assim, exemplo também, né? Você conseguiu fazer reunir, organizar uma pós-graduação muito completa, né? Igual a gente falou, que vai do NEO ao adulto, idoso, e ainda tem uma parte, né, de gestão que a gente faz, né? Gestão hospitalar, gestão de indicadores. Então, assim, fico muito honrada também em fazer parte dessa turma. Vou crescendo também, né, junto com todas vocês, e eu digo assim que a cada final de aula, né, que é o final de semana puxado, muito, né, para os alunos, a gente tem essa empatia, mas quando termina, é uma sensação, assim, de dever cumprido, né, muito gratificante. De poder ter conhecido novas pessoas, né, compartilhado experiências, trocas de informação, ter desmistificado algumas coisas que às vezes as pessoas têm muito medo dentro do hospital, como a gente já passou por algumas etapas, né, então eu acho assim, toda vez quando termina, eu saio, assim, mais fortalecida, né? E já esperando a próxima, revigorada. Nem parece que tá cansada, né? Revigorada para a próxima turma. Eu vejo, assim, um crescimento em conjunto do corpo docente, o quanto crescemos e cada vez mais estamos entregando, assim, um ensino de muita qualidade, de muita prática, de muita troca. Então, a pós-graduação, ela é um sucesso, porque, como eu falo, assim, tem um corpo de milhões, o corpo docente a gente tem de milhões, que realmente faz a diferença dentro da sala de aula e também no atendimento para os seus pacientes. E eu só tenho muito a agradecer vocês pela participação nesse episódio do podcast do Instituto LG. Marília, Adriele, eu quero agradecer muito a participação de vocês hoje aqui, não só aqui, mas pela parceria desde a primeira turma da pós-graduação lá em 2022 e agora estamos inaugurando em outubro a nossa 5ª turma da pós-graduação. Muito obrigada.
Obrigada, eu agradeço bastante o convite, né? Estar aqui, poder compartilhar um pouco, né, do nosso conhecimento, né? Trocar experiências, ver a Adriele também fazendo. Reencontros. Ela me abandonou. Mas é por uma boa causa, né? Mas a gente se reencontrar, a gente já trabalhou juntos. Você também, né? Já trabalhei junto com você também em hospital e hoje a gente tá em outro momento de relação. Nós temos aqui uma curiosidade. A Marília, ela quase foi a minha orientadora do TCC na graduação. Foi, aí depois de um tempo, a gente fez umas 2 reuniões, Foi umas 2 reuniões, a Marília saiu da faculdade que eu estudava e foi para um hospital. Aí eu fiz residência, fui ali pelos hospitais afora e tudo mais. Muitos anos depois, eu tava lá no Lactar, entregando a minha prescrição dos meus pacientes da ANEL. Aí eu olhei pro lado e falei, Marília! Aí a gente começou a conversar e naquela época eu já tava ali iniciando a minha jornada de ser blogueira da educação na internet. Eu lembro que na hora eu falei, caramba, eu sinto cheiro de profissional bom. Eu falei, vou falar na Marília. Falei, Marília, você quer fazer uma live comigo? Foi nosso primeiro contato. Foi uma live. Aí ela, meu Deus, eu nunca fiz. Eu falei, não, vamos fazer uma live. Aí foi indo. Aí surgiu pra eu ser a coordenadora da pós-graduação, o convite, a Lê me fez. Aí eu falei assim, Marília, me socorre. Preciso de uma médica. Ela falou, tem uma boa pra te indicar. Essa médica é boa, trabalha aqui com a gente. Eu indiquei só pessoas boas, né? Só pessoas boas. Aí na hora que eu vi o nome dela, eu vi, ela não é boa não, ela é excelente. A Adriele Xará, é excelente. Ela é excelente. É verdade, né? Mas tá vendo? Já as coisas vão se complementando, um quebra-cabeça. A gente vai se reencontrando, né? Realmente ao longo do curso da vida. É muito pequeno. Mas é muito Obrigada, bom. viu? Mais uma vez, eu quero agradecer pela sua participação, Marília, pela sua participação, Adriele, e pela sua participação de vocês que estão aqui assistindo mais um episódio do podcast do Instituto LG. Meu nome é Adriele Joyce Brito, eu sou nutricionista, coordenadora da pós-graduação em terapia nutricional com ênfase em cuidados intensivos e eu aguardo vocês na nossa 5ª turma da pós-graduação que inicia no mês que vem, em setembro, com a aula magna. Então acompanhe as nossas redes sociais, o Instagram do Instituto LG para você sempre ficar conectado das nossas novidades da pós-graduação em terapia nutricional com ênfase em cuidados intensivos. Meu muito obrigado e até o próximo episódio do podcast. Obrigada, gente. Foi ótimo.